E ainda sobre a rede social X, o ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão da plataforma do Brasil. A decisão veio após a empresa não cumprir com a ordem de indicar um representante legal para atuar no país. E agora a Anatel precisa repassar a determinação de Moraes para as operadoras em um prazo de 24 horas a decisão do ministro. Além disso, ficou definida também uma multa de R$50 mil por dia para quem tentar usar uma tecnologia de rede privada virtual, que é conhecida como VPN, para acessar o X. Essa tecnologia simula a localização de um usuário em um outro país e consegue driblar as restrições internas. A suspensão é válida em todo o território nacional até que as ordens judiciais sejam cumpridas, as multas pagas e também o representante seja indicado. Para entendermos melhor e falar mais sobre o desdobramento dessa crise, inclusive a questão da VPN, a gente conversa agora com o especialista em tecnologia, Arthur Igreja. Arthur, uma boa noite, obrigado, antes de mais nada, por falar conosco sobre esse cabo de guerra entre a justiça brasileira, no caso, o ministro Alexandre de Moraes, e Elon Musk. Primeiro, eu queria começar com uma pergunta que tá até engraçado acompanhar no próprio X, essa contagem regressiva que não acaba nunca. Desde ontem à noite, o pessoal falando, vai acabar, não vai acabar, vai acabar, aqui está funcionando, aqui não está funcionando. Existe, de fato, alguma previsão tecnológica? Há uma demora, de fato, para a Anatel avisar as operadoras e aí sim ocorrer o corte? Olá, boa noite. O que acontece é o seguinte, nós precisamos lembrar que o acesso à internet tem uma capilaridade gigante, então são literalmente milhares de provedores aqui no Brasil, de operadoras, desde algumas que atuam em pequenas cidades, em alguns bairros, até operadoras que são gigantes e cobrem grande parte do Brasil. Posso falar pelo meu caso aqui que na última hora, já tentando acessar o X, ele está fora do ar, então a operadora que eu assino já cumpriu a ordem da Anatel, mas é por isso que é estabelecido esse prazo de 24 horas, para que todos esses provedores possam... quase uma lista de sites bloqueados, então o operador tem que ir lá e tem que colocar o endereço, o IP da rede social para ser banido, e aí a pessoa tenta acessar e não vai aparecer nada. Oi, Arthur, boa noite para você. Eu quero te ouvir sobre o que é a VPN, porque eu sei que muita gente que está acompanhando isso tudo nunca tinha ouvido falar desse mecanismo, né? De que forma que ele funciona, para que ele serve, porque ele tem várias outras funções, inclusive funções ligadas à segurança, né? Exatamente, boa noite. Essa pergunta é excepcional. O que acontece é o seguinte, VPN é usado para você ter redirecionamento e criptografia de tráfego. O que isso quer dizer na prática? Você conecta num servidor VPN e ele te conecta em, por exemplo, serviços de streaming. Então, você consegue selecionar em qual servidor que você quer se conectar. Então, ao invés de você... Toda vez que a pessoa se conecta na internet, eu sei que é estranho falar isso para quem não passou pela era da internet de escada, que a pessoa conectava no servidor, mas quando ela liga o seu notebook, o seu tablet, o seu smartphone, ela está estabelecendo uma conexão. Só que essa conexão é com um servidor que está no Brasil. A VPN permite que ela escolha um servidor no lugar do mundo que ela quiser. E aí, por exemplo, se ela se conecta num servidor nos Estados Unidos, ela tem acesso a transmissões e serviços de streaming que, porventura, não estejam disponíveis aqui no Brasil. Então, nesse caso em que o X não está mais acessível no Brasil, quem utilizasse VPN poderia acessar em qualquer outro país, como, por exemplo, os Estados Unidos. E muitas pessoas utilizam não só para acessar conteúdos indisponíveis localmente, mas justamente por causa da criptografia e pela manutenção da privacidade, muitos usam para não ser rastreados, para ter mais segurança. Por exemplo, em transações bancárias, em comunicações empresariais. Isso é um expediente muito comum dentro de grandes empresas que usam VPNs próprias para que a comunicação entre executivos tenha mais segurança. Então, é por isso que, quando saiu a primeira decisão, que foi revertida alguns minutos atrás, dizendo que aplicativos de VPN não poderiam mais ser usados no Brasil, essa parte, tecnicamente, não faz absolutamente nenhum sentido. Arthur, só para a gente fechar, infelizmente o nosso tempo está acabando, agora popularizou, né? Porque falou do VPN, muita gente que não conhecia vai passar a conhecer. Quem não é de uma empresa que tem um VPN privado,
há riscos se alguém for utilizar esse VPN, já que é uma rede que é outra rede de outro país? Existem riscos de utilizar um VPN? Não estou falando nem da questão de querer utilizar o Twitter, mas de utilizar um VPN. Olha, assim como qualquer coisa na internet, tem provedores de excepcional qualidade e outros que são golpe. Então, tem serviços que são muito reconhecidos, que oferecem uma conexão muito robusta, altíssimo grau de qualidade, mas tem outros serviços, alguns até gratuitos, que aí o usuário está se expondo a um risco. Agora, o risco maior é essa decisão aí da multa de R$50 mil para quem usar uma VPN e tentar acessar o X em outro país. Sendo muito sincero, eu não tenho a menor ideia como eles poderiam rastrear, monitorar isso e efetivamente multar as pessoas. Então, me parece que é muito mais uma medida anunciada para ter algum caráter exemplar ou para tentar assustar as pessoas, mas tecnicamente, eu não ficaria surpreso se ainda hoje ou amanhã também essa parte da multa de R$50 mil para quem usar VPN seja de alguma forma revertida. Uma medida muito difícil de ser cumprida, né, Arthur? Obrigada, viu, pelas informações, pela conversa. Uma ótima noite para você e até mais. Obrigado, até a próxima. Até.